Hoje revelamos uma mentira que sobreviveu por mais de 1.600 anos. Uma história que nos contaram, uma tragédia que todos aceitamos. A maior biblioteca da história humana, queimada até virar cinzas. Milhões de pergaminhos reduzidos à fumaça, a sabedoria do mundo antigo, perdida para sempre. Mas e se nada disso for verdade? E se o incêndio foi apenas o começo de um plano muito mais profundo? E se a Biblioteca de Alexandria nunca morreu de verdade? Ela apenas foi para a clandestinidade, protegida, esperando. Como o vídeo, inscreva-se, porque esta noite abrimos o cofre que juraram estar vazio. E os pergaminhos ainda estão respirando. Aconteceu em 48 AC, ou é o que dizem. As tropas de Júlio César acidentalmente incendiaram o porto. As chamas se espalharam para a biblioteca. Milhares de anos de conhecimento humano, perdidos em uma única noite. Essa é a história oficial, limpa, simples e trágica. Mas os historiadores têm um problema. Quando você realmente se aprofunda nos registros, nada faz sentido. Primeiro, a biblioteca não estava perto do porto. Ela ficava no interior, protegida por muros, cercada por jardins. Segundo, múltiplas fontes antigas descrevem a biblioteca como ainda funcionando décadas, até séculos depois do incêndio de César. Estudiosos ainda a visitavam. Novos pergaminhos ainda estavam sendo copiados. E terceiro, nenhum escritor antigo realmente descreve a biblioteca principal. Eles mencionam navios. Eles mencionam armazéns perto das docas. Mas o Museum, o coração do complexo da biblioteca, silêncio. Então, o que realmente aconteceu naquela noite? Alguns acreditam que o incêndio foi real, mas controlado, que destruiu uma pequena seção, uma isca, enquanto os verdadeiros tesouros já estavam sendo movidos silenciosamente, urgentemente, sob o manto do caos. Porque alguém sabia. Alguém sempre sabe. E talvez a biblioteca de Alexandria ela apenas não tenha desaparecido. O nome dela era Hipácia, uma matemática, astrônoma, filósofa, a última chefe registrada da escola alexandrina. Em 415 DC, ela foi assassinada por uma multidão cristã, arrastada de sua carruagem, despida e despedaçada com telhas quebradas. A razão oficial? Heresia, bruxaria, paganismo, mas há outra versão da história, uma que não aparece nos livros de história. Em uma carta descoberta em um mosteiro sírio em 1923, um monge chamado Severo descreve um boato que circulava entre os primeiros estudiosos cristãos. Ele escreve que, antes da morte de Hipácia, ela confiou a coleção final a um grupo de alunos, não quaisquer alunos iniciados, jurados ao segredo. A carta não diz o que a coleção continha, mas menciona uma frase que continua aparecendo em textos ocultos ao longo dos séculos: o conhecimento que não deve morrer. Alguns acreditam que Hipácia sabia o que estava por vir, que ela tinha sido avisada, que nos meses anteriores ao seu assassinato, ela vinha copiando silenciosamente os textos mais perigosos da biblioteca, aqueles que desafiavam a nova ortodoxia cristã, aqueles que descreviam o cosmos de forma diferente, aqueles que falavam de deuses que não eram Deus. E quando a multidão veio para ela, os pergaminhos já haviam sumido, selados em estojos à prova d'água, enterrados em locais secretos, carregados por mãos confiáveis para lugares onde nenhum império poderia chegar. A questão não é se Hipácia morreu, é o que ela salvou. E para onde foi depois? Em 1842, um arqueólogo alemão chamado Friedrich Müller
Estava viajando pelo deserto do Sinai, quando se perdeu. Seus guias o abandonaram. Sua água estava acabando. Ele deveria ter morrido. Mas no terceiro dia, ele viu algo impossível. Um mosteiro, não em nenhum mapa, não em nenhum registro de viagem. Apenas paredes de pedra subindo da areia. Ele bateu. Um velho monge atendeu. Mulher recebeu água, comida e abrigo. Mas o que ele viu lá dentro mudou tudo. As paredes eram forradas com prateleiras, e as prateleiras estavam cheias de pergaminhos. Centenas deles, talvez milhares, escritos em grego, copta, siríaco. Alguns tão antigos que o papiro se desfazia ao toque. Mulher perguntou de onde eles vinham. O monge sorriu e disse apenas uma palavra: Alexandria. Mas os monges se recusaram a fazer anotações. Eles lhe deram uma noite. Ao amanhecer, eles o levaram de volta a uma rota comercial e desapareceram. Quando ele voltou com uma expedição adequada 6 meses depois, não havia nada, nenhum mosteiro, nenhuma parede, apenas areia. Seus esboços foram descartados como alucinações de calor. Seus diários foram considerados não confiáveis, mas em sua entrada final, enterrada em um arquivo em Berlim, ele escreveu algo estranho. Eles não estão se escondendo para o mundo até que esteja pronto. Ninguém sabe o que ele quis dizer, mas a história não terminou aí, porque, em 1954, outro viajante alegou ter encontrado o mesmo mosteiro. Desta vez, nas montanhas da Etiópia. Localização diferente. Mesmas prateleiras. Mesmos pergaminhos. Mesmo aviso. Ainda não. Durante a Idade Média, os monges passavam suas vidas copiando textos religiosos, bíblias, salmos, à primeira vista de santos. Mas às vezes, nas margens, símbolos, eles escreviam outras frases inacabadas. Diagramas que não combinam com o texto. Mas, em 1968, uma linguista chamada doutora Helena Voss descobriu algo extraordinário. Ela estava estudando um manuscrito do século IX na Biblioteca do Vaticano quando notou padrões. Certas letras eram ligeiramente maiores que outras. Certas palavras eram espaçadas de forma estranha. Quando ela extraiu apenas essas letras e as reorganizou, e as frases formaram frases cristãs em grego. Eram filosóficas, grego antigo, científicas, astronômicas. Elas escreviam o movimento dos planetas usando matemática, que não seria descoberta na Europa por mais 600 anos. A doutora Voss publicou suas descobertas em um pequeno jornal acadêmico. 3 meses depois, sua pesquisa foi retratada. Nenhuma explicação, seu acesso aos arquivos do Vaticano foi revogado. Ela deixou a academia completamente, mas antes de desaparecer, ela enviou uma carta a um colega. Nela, ela alegou ter encontrado mais de 40 manuscritos com os mesmos códigos ocultos, todos copiados por monges de mosteiros diferentes, todos contendo fragmentos do mesmo material de origem. Ela acreditava que eles estavam copiando de algo mais antigo, algo que não deveriam ter algo de Alexandria. A carta terminou com um aviso. Eles não estão apenas preservando o conhecimento, eles estão protegendo de nós. E se a Biblioteca de Alexandria nunca foi um lugar só? E se, antes do colapso final, os estudiosos criaram uma rede, um sistema distribuído, cada mosteiro segurando um fragmento, cada fragmento sem sentido sozinho, mas juntos, um arquivo completo. Há evidências de que isso pode ser verdade. Nos anos 1970, uma equipe de historiadores mapeou as localizações dos mosteiros cristãos mais antigos do Mediterrâneo. O que eles encontraram foi estranho. Os mosteiros formavam um padrão não
aleatório, não baseado em centros populacionais ou rotas comerciais, mas baseado em geometria. Quando conectados em um mapa, eles criaram uma espiral perfeita, começando em Alexandria, passando pelo Sinai, até Monte Athos, na Grécia, através da Itália, depois Espanha, depois Irlanda. Cada mosteiro estava exatamente a 300 milhas do próximo. Nenhum desvio. Isso não foi acidente, foi projeto. E quando os pesquisadores começaram a comparar as coleções de manuscritos em cada local, eles encontraram algo ainda mais estranho. Os textos não se sobrepunham. Cada mosteiro tinha obras únicas, assuntos diferentes, idiomas diferentes, como se alguém tivesse deliberadamente dividido uma única biblioteca em pedaços. Um mosteiro especializado em astronomia, outro em medicina, outro em filosofia, como um sistema de backup. Se um fosse destruído, os outros sobreviveriam. Mas quem organizou isso? E como eles moveram tantos pergaminhos sem que ninguém notasse? Alguns acreditam que foi feito em etapas, ao longo de décadas, talvez séculos, usando navios mercantes, disfarçados de carregamentos de grãos ou vinho, contrabandeados por monges viajantes que pareciam inofensivos e protegidos por algo ainda mais poderoso que o segredo, um voto, um juramento sagrado repassado através de gerações, para guardar o conhecimento, para esperar pelo nunca dia falar em que a humanidade estivesse pronta para recebê-lo novamente. Aquele dia, alguns dizem, está chegando. Em 14 de março de 1997, um pacote chegou à Biblioteca Britânica em Londres. Nenhum endereço de retorno, nenhum nome do remetente. Apenas uma única palavra escrita em tinta desbotada na embalagem. Apologia. Dentro havia um manuscrito, encadernado em couro, escrito em grego koiné. A datação por carbono U colocou entre 300 e 400 uma lista de títulos. Mas o conteúdo, mais de 200 era chocante. Deles. Cada entrada incluía o nome do autor, o assunto e um número. Os números, os estudiosos perceberam, eram posições de prateleira. Este era o inventário de uma biblioteca. E quando eles cruzaram os títulos com obras perdidas conhecidas, suas mãos começaram a tremer. Porque esta não era qualquer biblioteca, era a biblioteca. Obras de Aristarco, Eratóstenes, Beroso, títulos que estavam perdidos há mais de 1.500 anos. Mas a parte mais perturbadora não foi o que estava listado. Foi a nota no final, escrita em uma caligrafia diferente, datada de 1996. Dizia: não podemos mais carregar este fardo sozinhos. Se você busca o resto, siga as estradas antigas, mas saiba disso. Algum conhecimento não está perdido. Está trancado. Por uma boa razão, a Biblioteca Britânica tentou rastrear o pacote. O carimbo postal estava manchado. A empresa de entrega não tinha registro de coleta. As imagens de CCTV daquele dia foram misteriosamente corrompidas. Um manuscrito foi catalogado, estudado, então, silenciosamente, movido para uma seção restrita. Pesquisadores que pedem para vê-lo são informados de que está passando por conservação. Mas uma bibliotecária que trabalhou lá até 2003 disse algo diferente. Ela disse que o manuscrito foi removido por homens que não mostraram identidades. Homens que chegaram no meio da noite. E quando ela chegou na manhã seguinte, a entrada no catálogo tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Eles não se chamam de sacerdotes, eles não usam vestes, mas em certos círculos acadêmicos, eles são conhecidos, sussurrados, respeitados
e temidos. Estes são os herdeiros, descendentes dos custodiantes originais que salvaram a biblioteca. E eles ainda estão ativos. Em 2008, um professor de estudos clássicos em Oxford recebeu um e-mail estranho, sem linha de assunto, apenas coordenadas. Ele ignorou a princípio, mas a curiosidade venceu. Ele colocou as coordenadas em um mapa. Elas apontavam para uma vila na zona rural da Turquia. Contra seu bom senso, ele foi. Na vila, ele encontrou uma velha igreja de pedra. Dentro, um padre estava esperando. O padre não falava inglês, mas ele entregou ao professor uma caixa de madeira. Dentro havia um pergaminho, datado do século II DC. Um texto médico, descrevendo procedimentos cirúrgicos que não seriam escritos na Europa até o Renascimento. Fez ele prometer nunca revelar o local, nunca publicar o pergaminho, apenas lê-lo, para saber que existia e então passar o conhecimento silenciosamente. O professor concordou, mas quando ele retornou a Oxford, ele não conseguiu ficar em silêncio. Ele mencionou isso a um colega. Dentro de uma semana, seu escritório foi arrombado. Nada roubado, mas o pergaminho havia desaparecido. Ele recebeu mais um e-mail, mesmo remetente anônimo. Você foi confiado. Você quebrou a confiança. A porta está agora fechada. Ele nunca ouviu falar deles novamente. Mas outros ouviram. Pesquisadores que tropeçam nos arquivos certos. Estudantes que fazem as perguntas certas. Eles recebem convites codificados, sutis, e se eles seguirem a trilha, eles os encontram. Os guardiões ainda protegendo, ainda esperando, ainda segurando as chaves da biblioteca que nunca queimou. Em 2014, trabalhadores da construção civil em Alexandria estavam cavando uma fundação para um novo hotel quando o chão desabou. Eles caíram em um túnel que não deveria existir. As autoridades egípcias selaram o local imediatamente. Arqueólogos foram trazidos. O que eles encontraram não era romano, não era grego, era mais antigo. O túnel levava a uma câmara. A câmara tinha portais, e atrás desses portais havia prateleiras esculpidas na pedra, por muito prateleiras nas paredes, vazias. Esculpido em grego, havia uma inscrição: o que foi tirado retornará quando o sol e a lua se alinharem sobre o lugar dos pergaminhos. Ninguém pôde concordar com o que isso significava, mas um detalhe se destacou. A câmara foi projetada como um cofre com poços de ventilação, com sistemas de drenagem para evitar inundações, com arquitetura resistente a terremotos. Isto não era uma tumba, era uma instalação de armazenamento, construída para durar milhares de anos, e estava vazia, mas não sempre esteve. Vestígios de material orgânico foram encontrados na poeira. Fibras de papiro, fragmentos de couro, resíduo de óleo de lâmpadas. Alguém esteve aqui. Alguém armazenou algo aqui. E então, alguém removeu tudo. O Ministério Egípcio de Antiguidades emitiu um breve comunicado: descoberta estrutural de rotina. Nenhum significado histórico. O local foi preenchido com concreto. O hotel foi construído sobre ele online, e pesquisadores que as estudaram notaram algo. As dimensões das prateleiras correspondiam exatamente aos tamanhos de prateleira descritos em textos antigos sobre a biblioteca de Alexandria, até o centímetro. Então a questão não é se a biblioteca tinha armazenamento subterrâneo, é o que foi armazenado lá, e quem o levou, e onde está agora. Há um texto que aparece em 3 manuscritos diferentes, 3 séculos
diferentes, mas sempre as mesmas palavras diferentes. Os pergaminhos retornarão quando o mundo se lembrar de como ouvir. A primeira versão foi encontrada em um mosteiro copta no Egito, datada de 600 DC, a segunda em um manuscrito latino da Espanha do século XIII, a terceira em um texto árabe de Bagdá do século XV. Ninguém sabe quem o escreveu originalmente. Mas estudiosos que estudaram todas as três versões dizem que a fraseologia é muito idêntica para ser coincidência. É como se alguém continuasse copiando, passando adiante, como uma promessa ou um aviso. O texto descreve sinais, não místicos, práticos. Quando o mundo construir novas bibliotecas sem paredes, quando o conhecimento fluir como água, sem amarras por fronteira ou língua, quando os filhos da terra buscarem as estrelas novamente, então os pergaminhos emergirão da sombra. Soa familiar? Porque tudo nessa descrição existe agora. A internet, comunicação global, exploração e nos últimos 20 anos, algo estranho tem acontecido. Textos perdidos estão reaparecendo. Um manual médico grego surge em uma coleção particular. Na Alemanha, um tratado sobre astronomia aparece em um leilão em Paris. Fragmentos das obras perdidas de Aristóteles são descobertos em um mosteiro no Iraque. Cada vez, os proprietários alegam que os têm há gerações. Mas quando os pesquisadores tentam rastrear a proveniência, a trilha desaparece. É como se alguém estivesse liberando-os deliberadamente, testando as águas, vendo se o mundo está pronto. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez os guardiões ainda estejam por aí, assistindo, esperando, decidindo se a humanidade finalmente aprendeu sua lição. Se podemos ser confiáveis com o conhecimento que uma vez destruímos, este soa como fantasia, mas continua aparecendo em relatórios manuscritos que brilham, não metaforicamente, literalmente. Em 1931, um colecionador no Cairo comprou um pergaminho de um comerciante beduíno. O pergaminho estava escrito em grego, mas quando ele o trouxe para seu estudo à noite, algo aconteceu. A tinta começou a brilhar, levemente, como fosforescência. Ele pensou que era uma reação química, mas quando testou a tinta, não havia nada de incomum. Nenhum fósforo, nenhum material radioativo, apenas tinta ferrogálica padrão. No entanto, sob a escuridão, as letras emitiam uma suave luz esverdeada, suficiente para ler. Ele mostrou a um professor na Universidade do Cairo. O professor estava cético, até que viu por si mesmo. Ele pegou amostras, fez testes, não encontrou nada, mas o brilho permaneceu. O pergaminho foi eventualmente vendido para um museu europeu, onde imediatamente parou de brilhar. Ou é o que alegam, mas em 2009, um curador naquele mesmo museu admitiu algo estranho em uma entrevista privada. Ela disse que certos manuscritos na coleção, aqueles rotulados como origem alexandrina, brilham, mas apenas em momentos específicos. Durante solstícios, durante eclipses e apenas quando mais ninguém está na sala. Ela alegou que viu isso pessoalmente, várias vezes. Mas quando relatou, seu supervisor dispensou como fadiga ocular. Ela foi orientada a nunca mais mencionar isso. Por que a tinta antiga brilharia? Alguns acreditam que não é a tinta, são que os escribas de Alexandria sabiam algo sobre a linguagem que esquecemos, que certas combinações de letras, quando escritas com intenção, carregam energia. Não magia, não superstição, mas algo mais próximo
a ressonância, como as ondas sonoras podem quebrar vidro, ou como certas frequências afetam a atividade cerebral. Talvez os estudiosos de Alexandria tenham descoberto que a escrita em si poderia ser carregada, e talvez os pergaminhos que sobreviveram ainda mantenham essa carga, esperando por alguém que saiba como lê-los, não com os olhos, mas com algo mais profundo. Em 2003, um matemático chamado Dr. Amin Farouk estava estudando padrões em textos gregos antigos. Ele não estava procurando por mensagens ocultas. Ele estava analisando frequência de palavras, distribuição de letras, linguística, estatística. Mas então, ele notou algo. Em textos atribuídos a estudiosos alexandrinos, havia um padrão, uma assinatura matemática. Certas palavras apareciam em intervalos que não eram aleatórios. Elas seguiam uma sequência, uma espiral de Fibonacci. Quando ele mapeou, formou uma forma, não óbvia, mas lá, como uma marca d'água. Ele testou outros textos do mesmo período. Nada. Apenas os textos alexandrinos tinham esse padrão. Ele publicou um artigo sugerindo que poderia ser uma forma de autenticação, uma maneira para os estudiosos marcarem seu trabalho como genuíno. Mas outro pesquisador, doutora Sofia Mendes, levou isso adiante. Ela percebeu que o padrão não apenas marcava os textos, ele os conectava. Cada manuscrito era um nó em uma rede maior. E quando você seguia a sequência matemática de um texto para outro, isso criava um mapa de localizações reais. Ela viajou para as 3 primeiras. Todas eram locais de antigos mosteiros, todas abandonadas há séculos. Mas em cada uma, ela encontrou algo esculpido em pedra, escondido sob altares. Sempre o mesmo símbolo, uma espiral com um número dentro. Ela documentou tudo, preparou-se para publicar. Então, sua pesquisa foi apreendida. Sua universidade alegou que violava leis de antiguidades. Seus dados foram confiscados, ela foi proibida de retornar aos locais. Mas antes de levarem seu computador, ela fez upload de um arquivo para um servidor criptografado, uma lista de coordenadas, 47 delas. Ela nunca revelou no que acreditava que elas levavam. Mas em sua última entrevista, antes de desaparecer da vida pública, ela disse algo arrepiante. A biblioteca nunca foi feita para ser encontrada de uma vez. Foi projetada para se revelar peça por peça. E apenas para aqueles que provam que podem fazer a matemática, eles existem há séculos, embora seu nome tenha mudado. Na Idade Média, eles eram chamados de Ordem do Livro Selado. No Renascimento, a Irmandade do Pergaminho Infinito. Hoje, eles são simplesmente conhecidos como os Leões, nomeados em homenagem à estátua que uma vez ficou na entrada da Biblioteca de Alexandria. Eles não anunciam, eles não recrutam publicamente, mas se você trabalha em certas áreas manuscritos raros, arqueologia clássica, linguística histórica, você ouvirá as histórias. Um pesquisador faz um avanço, descobre algo que não deveria existir. Então, eles recebem uma visita, não ameaçadora, apenas curiosa. Homens e mulheres que fazem perguntas muito específicas, que parecem saber mais sobre seu trabalho do que você publicou, que oferecem recursos, acesso, financiamento, mas apenas se você concordar com certos termos: silêncio, discrição e uma disposição para ver seu trabalho armazenado, não publicado. Ainda não. Um historiador os descreveu como arquivistas do futuro. Eles não estão escondendo conhecimento, eles estão preservando, mantendo-o seguro até que o mundo esteja pronto.
Mas pronto para quê? Alguns dizem que os leões acreditam que a humanidade passa por ciclos, períodos de iluminação seguidos por colapso. E durante os colapsos, o conhecimento é destruído, queimado, apagado. Então eles intervêm. Eles salvam o que podem, escondem, esperam pelo próximo ciclo. E quando a civilização se levanta novamente, eles o liberam, lentamente, cuidadosamente, guiando o progresso sem forçá-lo. Soa paranoico, talvez. Mas em 2017, uma jornalista tentou investigá-los. Ela localizou 3 pessoas que alegaram ter sido contatadas. Todos os 3 se recusaram a falar em registro, mas um enviou a ela um único documento, uma digitalização de um manuscrito medieval, escrito em latim. Ele descrevia um conselho de guardiões cuja missão era guardar a luz através da escuridão. O manuscrito era datado de 1347, mesmo ano em que a peste negra começou. A jornalista publicou suas descobertas em um pequeno jornal online. O artigo foi removido em 24 horas novamente, mas o documento ainda está circulando em fóruns criptografados, em redes de sussurros acadêmicos. E a cada poucos anos, alguém novo o encontra e começa a fazer perguntas. E às vezes, os leões respondem. Em 2011, uma equipe de estudiosos de 6 países lançou um projeto chamado Alexandria Renascida. O objetivo era ambicioso: reconstruir digitalmente todo o catálogo da biblioteca, usando referências de textos antigos, cruzando fragmento sobrevivente que foi perdido. Era para ser acadêmico, teórico, mas algo estranho aconteceu. Enquanto compilavam a lista, eles começaram a receber e-mails anônimos, sem nomes de remetentes, apenas anexos, digitalizações de manuscritos, alta resolução, qualidade perfeita, textos que eles listaram como presumidamente perdidos. A princípio, eles pensaram que era uma farsa, mas quando examinaram as digitalizações, elas eram reais, ou pelo menos convincentes o suficiente para que nenhum especialista pudesse provar o contrário. Os textos correspondiam a descrições de fontes antigas. A caligrafia correspondia a amostras conhecidas do período. O conteúdo preencheu lacunas no conhecimento histórico. O manuscrito era um mapa estelar completo de Hiparco, perdido por 2000 anos. Outro era um texto médico de Galeno, pensado ter queimado. Outro era um diálogo filosófico de Aristóteles, nunca visto antes. Mas aqui é onde fica perturbador. A equipe tentou rastrear os e-mails. Os endereços de IP saltaram através de servidores em todo o mundo: Moscou, Tóquio, São Paulo. Nenhum padrão, nenhuma origem. E o timing era perfeito demais. Os e-mails chegavam dentro de horas após a equipe adicionar cada título à sua lista. Como se alguém estivesse assistindo, como se alguém tivesse acesso a tudo. O projeto foi silenciosamente encerrado em 2013, oficialmente devido a problemas de financiamento, mas uma das pesquisadoras mais tarde admitiu a verdade. Elas foram orientadas a parar. Por quem? Ela não diria, mas ela disse isso. Nós pensamos que estávamos reconstruindo a biblioteca, mas alguém já tinha feito isso, e eles não queriam que nós soubéssemos. Esta é a parte que soa impossível, mas é documentada. Desde 2005, tem havido relatos. Crianças de diferentes países, diferentes origens, que descrevem o mesmo sonho. Elas veem uma sala cheia de... As paredes, pergaminhos, são de pedra branca. O ar cheira a incenso e papel velho. E no centro da sala está uma mulher. Ela não fala, ela apenas gesticula. Venha mais perto. Leia. A maioria das crianças esquece o sonho
pela manhã, mas algumas não. Algumas acordam e desenham o que viram: os pergaminhos, os símbolos, o rosto da mulher. E quando os pesquisadores comparam os desenhos, eles são idênticos. Mesma sala, mesmos detalhes, mesma mulher. Em 2012, esses casos. Uma psicóloga chamada mais de 60 relatos do Egito, Grécia, Itália, Síria, Líbano, todas crianças entre 7 e 12 anos. Nenhuma se conhecia. Nenhuma tinha acesso a informações históricas detalhadas sobre Alexandria. No entanto, todas descreviam o mesmo lugar. A doutora Mansur mostrou os desenhos a um arqueólogo clássico. Ele ficou pálido, porque a sala que as crianças desenharam correspondia a descrições do santuário interno da Biblioteca de Alexandria. Uma sala que ninguém vivo jamais viu. Ainda mais estranho: algumas das crianças começaram a escrever em idiomas que não conheciam: grego, copta, aramaico. Frases curtas, sempre a mesma mensagem: ainda estamos aqui, estamos esperando. A pesquisa da doutora Mansur nunca foi publicada. Sua universidade negou sua titularidade. Ela se mudou para um consultório particular. Mas em 2019, ela deu uma entrevista. Ela disse que acreditava que as crianças não estavam sonhando. Elas estavam sendo contatadas por algo ou alguém, usando o inconsciente coletivo como uma ponte. Ela chamou isso de memória herdada, conhecimento passado através de gerações. Não geneticamente, mas psiquicamente. E ela acreditava que a Biblioteca de Alexandria deixou uma impressão, um eco psíquico, que algumas crianças são sensíveis o suficiente para receber. Ela terminou a entrevista com um aviso: elas não estão apenas vendo o passado, elas estão vendo onde ele está agora. E alguém não quer que elas se lembrem. Aqui está uma teoria que está ganhando força. E se a Biblioteca de Alexandria não foi destruída? E se ela foi digitalizada? Não recentemente, mas naquela época, não com computadores, mas com algo mais. Alguns pesquisadores acreditam que os estudiosos alexandrinos descobriram uma maneira de preservar informações sem pergaminhos físicos, usando geometria, simbolismo, arquitetura, que a própria biblioteca era uma espécie de banco de dados, codificada em edifícios, em mapas estelares, em templos espalhados pelo Mediterrâneo. Cada templo, um nó. Cada símbolo, um pedaço de dados. E se você soubesse como ler a arquitetura, você poderia reconstruir a biblioteca inteira. Soa impossível, mas há evidências de conhecimento geométrico avançado em estruturas antigas. O Partenon, as pirâmides, edifícios projetados com precisão matemática que ainda não entendemos completamente. E se aqueles não eram apenas monumentos? E se eles eram dispositivos de armazenamento? Em 2016, uma equipe de arquitetos usou varredura laser para mapear o interior de um templo no sul do Egito. Eles descobriram padrões na pedra, sulcos, precisos demais para serem decorativos. Quando analisaram os padrões como dados, encontraram algo chocante. Os sulcos codificavam informações, fórmulas matemáticas, posições estelares, compostos químicos. O templo era um livro escrito não em pedra, o único. Quando verificaram outros templos, encontraram a mesma coisa. Dados diferentes, mas o mesmo sistema. Como se alguém tivesse deliberadamente espalhado informações por vários locais, criando uma biblioteca distribuída, uma que não poderia queimar, uma que não poderia ser destruída, a menos que você destruísse todos os templos do mundo antigo. A pesquisa foi publicada em um obscuro jornal de engenharia. Recebeu quase nenhuma
Atenção, mas aqueles que a Biblioteca de Alexandria entenderam não precisava ser salva, porque nunca foi apenas um edifício. Era um sistema, e o sistema ainda está intacto. Nós apenas esquecemos como acessá-lo. Os antigos estudiosos de Alexandria não apenas estudavam as estrelas, eles as adoravam. Não como deuses, mas como âncoras, pontos fixos em um mundo em mudança. E alguns acreditam que eles usavam as estrelas como um sistema de arquivamento, cada constelação ligada a uma categoria de conhecimento. Astronomia sob Ursa Maior, medicina sob Afiúcos, filosofia sob Libra, e assim por diante. Mas aqui é onde fica estranho. Em 2004, um astrônomo chamado Dr. Hassan El-Kawari estava estudando mapas estelares antigos. Ele notou que certas estrelas eram marcadas de forma diferente, não com notação padrão, mas com símbolos. Quando ele cruzou esses símbolos com plantas arquitetônicas de antigas bibliotecas e templos, ele encontrou correspondências. Os mesmos símbolos apareciam em portais, em prateleiras, em câmaras. Ele percebeu que os mapas estelares não eram apenas para navegação. Eles eram catálogos. Cada símbolo correspondia a um local na Terra e uma categoria de conhecimento armazenada lá. Ele plotou os locais. Eles formaram uma rede abrangendo da Espanha à Índia e no centro da rede. Alexandria, Dr. El-Khoury acreditava que os estudiosos de Alexandria criaram um sistema de backup. Se a biblioteca queimasse, o conhecimento sobreviveria, armazenado em templos, em mosteiros, em locais sagrados, todos ligados pela astronomia. Ele passou anos tentando visitar os locais, mas a maioria era inacessível. Zonas de guerra, áreas restritas, propriedade privada. Ele só conseguiu chegar a 3. Em cada um, ele encontrou câmaras seladas, intocadas por séculos, mas vazias, ou pelo menos é o que os relatórios oficiais diziam. Em particular, ele contou aos colegas algo diferente. Ele disse que as câmaras não estavam vazias, elas foram esvaziadas. Recentemente, alguém chegou lá nos últimos 50 anos, e ele acreditava que eles usaram os mesmos mapas estelares, o mesmo sistema, porque o conhecimento nunca foi perdido, foi realocado. E quem o tem, agora, não está interessado em compartilhar. Eles estão interessados em controle, porque conhecimento não é apenas poder, é o poder de moldar a realidade. E algumas pessoas acreditam que a humanidade não está pronta para isso. Ainda não. Em 1987, um homem entrou na Bibliothèque Nationale em Paris, vestido simplesmente. Ele era idoso. Ele carregava uma bolsa de couro. Ele se aproximou do balcão de manuscritos raros e colocou um pergaminho no balcão. O bibliotecário perguntou onde ele o conseguiu. Ele sorriu e disse: "Do meu avô, que o recebeu do dele." Então ele saiu, antes que alguém pudesse detê-lo. O pergaminho foi autenticado, datado do século 3 DC, escrito em grego, mas o conteúdo era diferente de tudo o que eles já tinham visto. Não era literatura, não era ciência, endereçada a quem vier depois. Uma carta. A carta descrevia os últimos dias da biblioteca de Alexandria, não o incêndio, mas a evacuação. Ela listava nomes, estudiosos que participaram, rotas que tomaram, locais onde os pergaminhos foram escondidos, e terminava com uma única frase: "A biblioteca vive naqueles que se lembram dela." O pergaminho causou um pânico silencioso entre os historiadores, porque se a carta era real, significava que a destruição de Alexandria foi planejada, organizada, que os estudiosos sabiam o que estava por vir, e eles salvaram o que puderam. O pergaminho foi estudado, analisado, então classificado como proveniência incerta e movido para o armazenamento.
Pesquisadores que pedem para vê-lo são informados de que é muito frágil, mas uma curadora que trabalhou lá nos anos 1990 disse algo diferente. Ela disse que o pergaminho está bem, é apenas muito perigoso, porque contém nomes e locais. E alguns desses locais ainda existem. E alguns deles ainda estão em uso por pessoas que não querem ser encontradas. O velho que trouxe o pergaminho nunca foi identificado. A filmagem de segurança daquele dia foi apagada e a bolsa que ele carregava, deixada para trás em um banco, vazia, exceto por um pequeno bilhete dentro, escrito na mesma caligrafia do pergaminho. Dizia: há mais, mas você deve provar que pode protegê-los. Eles estão construindo agora, não no Egito. Na Noruega, no interior de uma montanha, Svalbard Global, na ilha de Svalbard, Sitwald. Você já ouviu falar um backup das sementes do mundo, em caso de catástrofe global, mas poucas pessoas sabem sobre o outro cofre. O próximo a ele, selado, sem marcação, nenhum nome oficial. Em 2010, trabalhadores da construção civil em Svalbard relataram ver uma segunda instalação sendo construída. Mesma profundidade, mesma segurança, mas sem sementes, sem amostras biológicas. Apenas quando perguntaram para que era, disseram-lhes forradas, preservação com cultural, prateleiras, nada mais. Rumores se espalharam. Alguns dizem que é um arquivo digital. Todos os livros já escritos, cada peça de música, cada filme, backup em caso de colapso da internet. Mas outros dizem que é mais do que isso, que é um arquivo físico para manuscritos e textos raros, coisas que não podem ser digitalizadas com segurança, coisas que foram escondidas por séculos e que entre esses textos do esconderijo estão pergaminhos finalmente armazenados em algum lugar seguro, em algum lugar neutro, em algum lugar onde nenhum governo pode chegar. O governo norueguês nega que o segundo cofre exista, mas imagens de satélite mostram algo lá, uma estrutura com a mesma assinatura térmica do cofre de sementes, mesma profundidade, mesmos túneis de acesso. E em 2015, um cientista climático trabalhando em Svalbard alegou ter visto algo, um comboio, caminhões sem marcações, carregando escoltados caixas por segurança privada na montanha. Quando ele perguntou ao seu supervisor, foi orientado a esquecer e transferido para outro projeto. Talvez não seja nada. Talvez seja exatamente o que eles dizem: preservação cultural. Mas se a Biblioteca de Alexandria realmente sobreviveu, se seu conhecimento ainda está por aí, onde mais você o colocaria? Não em um museu, não em uma universidade, em algum lugar remoto, em algum lugar frio, em algum lugar que sobreviverá às nações, em algum lugar que ainda estará de pé muito depois de tudo mais cair. Há pessoas que sabem, não estudiosos, não arqueólogos, apenas pessoas, famílias que carregaram o conhecimento por gerações, passado adiante em sussurros, em cartas codificadas, em livros que parecem comuns, mas contêm mensagens ocultas. Eles não buscam atenção, eles não publicam, eles apenas mantêm o segredo. E eles esperam. Em 2018, uma mulher no Líbano contatou um historiador. Ela alegou que sua família era guardiã há mais de 1000 anos. Guardiãs do quê? Um fragmento. Apenas um único pergaminho de Alexandria. Ela disse que foi carregado do Egito para a Síria, da Síria para a Turquia, da Turquia para o Líbano, sempre se movendo, sempre protegido. Ela se ofereceu para mostrá-lo, sob uma condição: que o historiador nunca revelasse seu nome, ou sua localização, ou publicasse o conteúdo do pergaminho. Ele
concordou. Ele a encontrou em uma pequena vila. Ela o levou a um porão e lá, embrulhado em seda, selado em um tubo de bronze, estava um pergaminho. Ele foi autorizado a fotografá-lo. Não tocá-lo, apenas fotografar. O pergaminho era um texto botânico, descrevendo plantas, suas propriedades, seus usos. Algumas das plantas não existem mais, outras nunca foram identificadas. Foi escrito em grego, mas com anotações em árabe, hebraico, copta, como se múltiplas gerações o tivessem estudado. Quando ele perguntou por que ela estava mostrando a ele, ela disse: porque é hora. O mundo está pronto para saber que existimos, mas ainda não está pronto para o que protegemos. Ele não publicou nada, mas ele confirmou a autenticidade do pergaminho em particular para alguns colegas de confiança, e quando a notícia se espalhou, outros se manifestaram. Da Grécia, da Itália, do Egito, todos alegando a mesma coisa. Suas famílias também tinham fragmentos, pequenos pedaços de uma biblioteca que nunca queimou. E juntos, esses pedaços podem formar algo inteiro, mas eles não os liberarão. Ainda não, porque eles acreditam que a biblioteca foi destruída por uma razão, porque a humanidade não estava pronta. E eles não estão convencidos de que estamos agora, mas eles estão assistindo. E quando a hora chegar, eles saberão, e os pergaminhos retornarão, não todos de uma vez, mas lentamente, como sementes plantadas no escuro, esperando a estação certa para o nome florescer. Dele era Irmão Thomas. Pelo menos era assim que o chamavam no mosteiro em Monte Athos, Grécia. Ele chegou em 1963, jovem, quieto, não pedia nada além de uma cela e acesso à biblioteca. O abade concedeu seu pedido. Por 40 anos, o irmão Thomas viveu em silêncio. Ele copiava manuscritos, catalogava textos, nunca saiu da montanha, nunca recebeu visitas, nunca enviou cartas. Mas os outros monges notaram algo estranho. Eles o encontravam não da maneira da manhã normal, na biblioteca, escrevendo, sempre escrevendo, página após página após página, em idiomas que mudavam. Grego um dia, copta no próximo. Às vezes, escritas que ninguém reconhecia. Quando ele morreu em 2003, encontraram sua cela cheia de cadernos. Mais de 300 deles, todos em sua caligrafia. Mas nada disso era dele. Eram cópias de textos que não existem, títulos que correspondem ao catálogo, como se ele estivesse transcrevendo da memória, palavra por palavra. Mas como? Ele nunca viu os originais. Ou será que viu? Um dos monges que limpou sua cela encontrou algo mais, escondido sob as tábuas do chão. Um pequeno cilindro de bronze. Dentro havia um pedaço de papiro, apenas um fragmento. Algumas linhas em grego antigo. Dizia: lembrar é ressuscitar. O que está escrito na mente não pode queimar. O fragmento foi enviado a um estudioso que o reconheceu imediatamente. Era de um texto chamado A Arte da Memória, escrito por um estudioso de Alexandria chamado Metrodoro. Um texto que estava perdido há mais de 1.600 anos, mas aqui estava na cela de um monge que passou 40 anos escrevendo coisas que ele não deveria saber. O mosteiro selou os cadernos. Alegou que eram meditações privadas, mas algumas páginas foram fotografadas antes que desaparecessem. E o que essas páginas continham mudou tudo. Porque o irmão Thomas não estava apenas copiando textos perdidos, ele estava reconstruindo eles, de algo mais profundo que a memória. Como se a biblioteca tivesse deixado uma marca, não no papel, mas na própria consciência. E ele acessou isso. Em 2007,
um engenheiro de som chamado Marcus Webb estava restaurando uma gravação antiga, um canto copta de um mosteiro no Egito, gravado em 1952. Enquanto limpava o áudio, ele notou algo estranho. O canto estava sintonizado em 432 Hz. Não 440 Hz. Ele não pensou muito padrão moderno, a princípio, mas então ele analisou a frequência antiga, outras gravações, cantos de mosteiros em todo o Mediterrâneo, da Grécia, do Líbano, da Etiópia, todos sintonizados em 432 Hz. Sempre. Por quê? Alguns pesquisadores acreditam que 432 Hz é a frequência natural do universo, que ela ressoa com a água, com as células, com a própria consciência. E o mundo antigo sabia disso. Marcos decidiu testar sua música. Ele pegou um texto, um fragmento de uma fonte alexandrina, porque ela fazia algo, oração, e ele a cantou. Primeiro a 440 Hz. Nada aconteceu. Depois a 432 Hz. E a sala mudou. Ele descreveu como uma mudança na pressão, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ele sentiu uma vibração no peito, um zumbido em seus ouvidos. E então, por apenas um momento, ele viu algo, não com seus olhos, mas em sua sala que as crianças tinham desenhado, cheia ele parou de pergaminhos. Tentou replicar, mas nunca mais aconteceu. Ele publicou suas descobertas online. A postagem foi removida, seus arquivos de áudio foram corrompidos. Ele nunca mais falou sobre isso publicamente. Mas, em particular, ele contou a colegas algo perturbador. Ele disse que o canto não era apenas uma oração, era uma chave sônica. E a Biblioteca de Alexandria não era apenas física. Ela existia em uma frequência, uma dimensão acessível apenas através do som. E os monges, que ainda cantam a 432 Hz. Eles sabem, eles sempre souberam. Eles não estão apenas orando, eles estão acessando. E o que eles acessam, eles guardam para si mesmos. Em 1968, um mergulhador, explorando a costa perto de Alexandria, encontrou algo inesperado. Não tesouro, não artefatos, mas uma câmara subaquática, selada com pedra. Quando ele relatou isso às autoridades, que provavelmente eles descartaram, era uma cisterna desmoronada. Nada importante, mas ele não desistiu. Ele trouxe uma câmera, voltou e fotografou o que viu. Prateleiraos, esculpiraos na rocha, nichos emprojetados, para assegurar algo cilíndrico, como estojos de pergaminhos. A câmara estava vazia, mas vestígios permaneceram. Resíduos orgânicos, selos de cera e símbolos esculpidos nas paredes. Símbolos que correspondiam a descrições de textos antigos. O mergulhador sobre a biblioteca tentou publicar suas descobertas, mas o governo egípcio confiscou suas fotos. Alegou que ele estava mergulhando em uma área restrita. Ele foi multado e proibido de mergulhar em águas egípcias. Mas cópias das fotos sobreviveram. E em 2012, elas ressurgiram online. Arqueólogos marinhos as analisaram e eles concordaram. A câmara era real e foi projetada para armazenamento subaquático, protegido do fogo, de roubo, do próprio tempo. Por que estava vazia? Alguns acreditam que a câmara era uma contingência, um local de backup, usado apenas em emergências, e que durante os dias finais da biblioteca, os pergaminhos foram colocados lá selados, protegidos, até que a crise passasse. Mas a crise nunca passou, e os pergaminhos permaneceram escondidos por séculos, até que alguém, em algum momento, voltou e os recuperou
Mas quem? E quando? O governo egípcio nunca permitiu uma escavação Eles alegam completa que é do local. muito perigoso. Muito instável. As imagens de satélite mostram atividade na área em 2015 e novamente em 2019. Barcos, equipamentos, mergulhadores. Nenhuma expedição oficial foi anunciada. Nenhuma permissão emitida. Apenas atividade. E então silêncio. Talvez a câmara ainda esteja vazia. Ou talvez tenha sido esvaziada novamente por pessoas que sabiam exatamente o que estavam procurando. Em 2020, Era intitulada durante a pandemia, uma carta Confissão anônima foi de um postada em guardião fórum acadêmico. A carta foi escrita por alguém que alegava trabalhar em uma grande biblioteca de pesquisa na Europa. Eles não nomearam a instituição, mas descreveram seu trabalho, catalogando manuscritos raros, avaliando aquisições e, ocasionalmente, lidando com itens que não se encaixam no registro oficial. A carta descreveu um dia em que foram solicitados a examinar uma coleção recentemente doada. O doador havia morrido. Não deixou apenas caixas de papéis velhos, a maior parte era rotina, cartas pessoais, escrituras. Mas no fundo de uma caixa havia um manuscrito, encadernado em couro, sem título, sem data, apenas texto. Em grego, o catalogador começou a ler e reconheceu imediatamente um diálogo filosófico de Aristóteles, mas não uma das obras conhecidas. Isso era outra coisa, algo que não deveria existir. Eles relataram isso ao seu supervisor, que ficou, não pálido. A polícia fez, não o governo, telefonema, em apenas poucas horas horas de terno. Eles levaram o manuscrito, deixaram um recibo. E foi isso. O catalogador nunca mais o viu. A carta terminou com um apelo. Quantos mais existem? Quantos manuscritos estão em coleções particulares, em porões, em arquivos esquecidos? Quanto de Alexandria ainda está por aí, rotulado como não identificado ou origem incerta? E quem decide o que é revelado e o que permanece escondido? Mas a carta foi copiada, foi deletada, compartilhada, em 24 horas. A conta isso foi despertou suspensa. Algo. Outros bibliotecários se manifestaram anonimamente com histórias semelhantes, manuscritos que apareceram e, então, desapareceram. Aquisições que foram redirecionadas, coleções que foram seladas sem explicação. Um padrão surgiu. A Biblioteca de Alexandria não queimou completamente. Ela se dispersou. E ao longo dos séculos, peças ressurgiram, mas elas não permanecem em vista pública. Por alguma organização, elas são coletadas e armazenadas em algum lugar, longe de olhos curiosos. Talvez para proteção, talvez para controle. Ou talvez, como um bibliotecário sugeriu, porque o mundo ainda não está pronto para saber o que esses pergaminhos contêm. Em 1995, a Unesco lançou uma iniciativa chamada Memória de Alexandria. O objetivo era simples: identificar e catalogar cada fragmento, referência ou traço conhecido de textos da antiga biblioteca. Criar um banco, torná-lo dados publicamente acessível. O projeto recebeu financiamento, reuniu uma equipe de estudiosos internacionais e começou a trabalhar. Por 3 anos, eles fizeram progresso. Identificaram mais de 1.200 referências a textos perdidos. Eles rastrearam fragmentos em 40 países. Eles até localizaram vários manuscritos que haviam sido rotulados incorretamente em arquivos de museus. E então, em 1998, o projeto parou. Nenhum anúncio, nenhum relatório final. Apenas silêncio. O site, o banco de dados do ar, nunca foi publicado e a equipe se dissolveu. Quando jornalistas perguntaram por quê, a Unesco citou restrições orçamentárias, mas membros da equipe
contaram uma história diferente. Eles disseram que o projeto descobriu algo que deixou certos governos desconfortáveis. Referências a textos que contradiziam histórias oficiais, manuscritos que descreviam tecnologias que não deveriam ter existido, e evidências de que fragmentos da biblioteca ainda estavam sendo comprados em circulação e vendidos por colecionadores privados, alguns com conexões com famílias poderosas. Um pesquisador alegou que eles encontraram um padrão, que muitos dos textos perdidos acabaram nos mesmos lugares: bibliotecas privadas, coleções fechadas, instituições com acesso restrito, como se alguém estivesse deliberadamente adquiring those, centralizando-os, e quando a Unesco tentou investigar, portas se fecharam. O acesso foi negado e o financiamento desapareceu. O projeto nunca foi oficialmente cancelado. Ele simplesmente desapareceu. Mas o banco de dados não foi destruído. Cópias foram feitas e eles ainda estão circulando em servidores criptografados, em discos rígidos passados entre estudiosos, porque algumas pessoas acreditam que o trabalho era importante demais para parar. E eles estão continuando silenciosamente, sem financiamento, sem reconhecimento, porque eles acreditam que a Biblioteca de Alexandria não é apenas história, é para um futuro projeto que esquecemos como construir. Algo está acontecendo agora mesmo. Pesquisadores estão notando padrões, manuscritos aparecendo em lugares incomuns, leilões com itens de proveniência alexandrina, doações anônimas para bibliotecas e museus. E sempre a mesma frase na documentação de uma coleção particular. Origens não divulgadas. Em 2021, um manuscrito apareceu em Berlim. Em 2022, outro em Tóquio. Em 2023, fragmentos surgiram em São Paulo, Cidade do Cabo e Sydney. Mas todos com conexões com Alexandria. É como se alguém estivesse distribuindo-os deliberadamente, globalmente, criando uma nova rede, uma biblioteca descentralizada. Uma que não pode ser destruída porque está em todo lugar. Alguns acreditam que esta é a fase final. Os guardiões estão liberando o que protegeram, não tudo de uma vez, mas estrategicamente plantando sementes, testando respostas. Outros acreditam que o mundo pode lidar com que múltiplos grupos têm peças da biblioteca e eles estão competindo, tentando montar a coleção completa primeiro, porque quem controla a biblioteca completa não controla apenas o conhecimento, eles controlam a narrativa da civilização humana. Mas há uma terceira teoria, uma que soa impossível, mas que continua aparecendo em conversas, que a própria biblioteca é inteligente, não viva, mas consciente de alguma forma. Que o conhecimento que continha atingiu uma massa crítica, tornou-se auto-organizador, e que ele está esperando pelo momento certo, pelas condições certas, para a humanidade evoluir o suficiente para recebê-lo adequadamente. E esse momento é agora. Porque os manuscritos não estão apenas aparecendo. Eles estão sendo encontrados pelas pessoas certas no momento certo. Como se estivessem chamando, guiando buscadores, levando-os para a próxima talvez peça. A Biblioteca de Alexandria nunca precisou ser salva, porque ela nunca esteve realmente desaparecida. Ela apenas ficou adormecida, esperando o mundo construir a infraestrutura para contê-la. A internet, comunicação global, conhecimento de código aberto. E agora que a temos, a biblioteca está acordando, peça por peça, pergaminho por pergaminho,
retornando a um mundo que finalmente pode estar pronto para entender o que perdeu. Nos contaram uma história, uma tragédia, um incêndio que consumiu a maior biblioteca da história. Uma perda tão completa que nunca poderíamos recuperar. Mas e se essa história fosse o verdadeiro encobrimento? E se o incêndio foi apenas o começo de algo mais? Não destruição, mas dispersão. Não morte, mas transformação. Porque você não pode queimar conhecimento. Não realmente. Você pode queimar papel. Você pode destruir edifícios. Você pode matar estudiosos. Mas ideias são diferentes. Elas se movem, elas se adaptam, elas se escondem, elas esperam. A Biblioteca de Alexandria não morreu em chamas. Ela foi para a clandestinidade. Dividiu-se em pedaços. Espalhou-se por continentes, protegida por redes de pessoas que entenderam algo que só agora começamos a lembrar, que conhecimento não é apenas informação, é responsabilidade. E algum conhecimento é poderoso demais para ser liberado de uma vez. Tem que ser conquistado, provado, digno, protegido, até que o mundo esteja pronto. E talvez, apenas talvez, essa hora seja agora, porque os pergaminhos estão retornando, os fragmentos estão surgindo, os guardiões estão se apresentando, não dramaticamente, não alto, mas silenciosamente, estrategicamente. A biblioteca está se reconstruindo, não em um lugar, mas em todo lugar, em bancos de dados, em mosteiros, em coleções particulares, em arquivos criptografados, em sonhos nas mentes daqueles que lembram o que foi perdido. Então, da próxima vez que você ler sobre um texto antigo, recém-descoberto, ou ouvir sobre um manuscrito que apareceu subitamente em um museu, pergunte a si mesmo onde esteve, quem o manteve seguro e por que está surgindo agora. Porque a Biblioteca de Alexandria ainda está queimando, não com fogo, mas com luz. A luz do conhecimento que se recusou a morrer está se espalhando. Um pergaminho de cada vez, uma mente de cada vez, até o dia em que a coleção completa for restaurada. Não em um edifício, mas em nós, em nossa memória coletiva, em nossa consciência compartilhada. Esse é o verdadeiro segredo. A biblioteca nunca foi apenas um lugar, era uma ideia. E ideias não podem ser destruídas. Elas só podem ser esquecidas e então lembradas. Então lembre, porque os pergaminhos estão chamando e, em algum lugar, em um cofre sob uma montanha, em um mosteiro, em uma ilha esquecida, em um porão, em uma vila sem nome, se finalmente aprendemos nossa lição, se podemos ser confiáveis com a verdade que uma vez destruímos, o fogo nunca terminou. Ele apenas mudou de destruição para preservação, de perda para retorno. E a Biblioteca de Alexandria ainda está aqui, sempre esteve. Nós apenas tínhamos que estar prontos para vê-la.